E sejam bem-vindos à terceira aula do Projeto Japonês 2024. Vocês perceberam o quanto vocês já conseguiram aprender em apenas 2 dias de aula? Na primeira aula, falamos sobre a estrutura da língua japonesa e ontem falamos sobre os fundamentos da pronúncia da língua japonesa. Eu espero que vocês nunca mais vá paroxitonar as palavras ao pronunciar a moda japonesa. Tudo bem? Na aula de hoje, terceira aula, iremos falar sobre a escrita japonesa. É um tópico que exige muito tempo de estudo, pois a gente não utiliza o alfabeto como aqui na língua portuguesa, mas a gente consegue trazer alguns fundamentos básicos ao longo da aula. E caso você esteja acompanhando ao vivo todas as aulas, deve ter percebido que está rolando um concurso super legal a cada dia no nosso Instagram. Já premiamos um mangá, também um livro escrito pela Tai Sensei, e o prêmio de hoje vai para uma outra direção, mas que com certeza vai brilhar o olho de todos vocês. Lembrando que o Projeto Japonês 2024 consiste em pequenas doses de conhecimento sobre língua japonesa, para você se introduzir neste mundão de língua japonesa. E se você está gostando dessas aulas, gostaria de pedir encarecidamente que deixem o seu like e também comentem e até compartilhem com seus amigos. Outro lembrete é de que nós temos um grupo de WhatsApp, que é o nosso canal de comunicação oficial para passar os recados e também os materiais complementares de cada aula. Então leia o QR Code que está aparecendo agora na tela para que vocês também possam entrar e receber as notícias em primeira mão. Sem mais delongas, vamos começar a aula sobre escrita japonesa. Vou passar a vinheta e lá estaremos ensinando sobre este novo mundo da língua japonesa. Vamos lá! Então, estamos aqui para falarmos sobre a escrita japonesa. Aliás, escritas japonesas, né, Tai Sensei? Ou vários sistemas da escrita japonesa. Certo. Não usar a palavra alfabeto. Ah, isso é importante. Sim, porque alfabeto é só para as línguas que nós temos letra por letra. É o alfa, beta, gama, que são as letras do abecedário grego. Exatamente. As principais escritas japoneses, que são hiragana, katakana e os ideogramas, kanji, não podemos chamar de alfabeto. Mas tem um sistema de escrita, né, Tai Sensei, que utilizamos mais de forma instrumental para os estudantes iniciantes de japonês, que se usa, de fato, o alfabeto, né? Você tem toda a razão, é o romaji, não é? Romaji. O que significa literalmente romaji? Roma vem de romano e o ji significa letra ou caractere. Então, é a transcrição para o alfabeto romano das palavras em japonês. E Mitsuko Sensei, esse sistema romaji é utilizado principalmente entre os estudantes iniciantes de língua japonesa, certo? Isso, para vocês poderem ler o que está escrito em japonês, né? Costuma escrever em japonês, embaixo escrever com romaji. Exatamente. E é o que nós estávamos fazendo até agora. Na primeira aula, na segunda aula e, na verdade, na terceira e na quarta, iremos utilizar o sistema alfabético para mostrar a língua japonesa para vocês. Por exemplo, utilizando a estrutura que aprendemos na aula 1. Lembra das partículas do corpo e da alma, né, Tai Sensei? Muito importante. Muito importante. Vamos recapitular rapidinho, bem rapidinho mesmo. O que é a partícula to? To é uma partícula para indicar companhia. Perfeito. Partícula de? De é meio ou instrumento com que você realiza uma ação. E o e? E é de direção. E o que era importante mesmo dos verbos? O verbo aparece sempre no fim da frase. Perfeito. Desta forma, se eu falo Tomodachi to hikouki de Furansu e ikimasu. O que eu estou falando, Mitsuko Sensei? Aí ficaria, eu vou para a França de avião com amigo. Muito bem. Vocês estão vendo na tela a forma que estávamos escrevendo até agora, que é o romaji. Porém, se você for escrever esta frase no contexto de língua japonesa mesmo, você vai ver esta forma. Está escrito exatamente a mesma coisa. Tomodachi to hikouki de Furansu e
ikimasu. Takashi-sensei, posso fazer uma intervenção? Claro. Não se esquecendo que esta mesma frase pode ser vamos de avião para a França com amigos. Verdade. Por que mesmo, Takashi-sensei? Porque na língua japonesa o substantivo não tem plural e singular. E os verbos não se flexionam, ou não se conjugam, né? Como fazemos aqui no português, de acordo com as pessoas, né? Primeira, segunda, terceira pessoa. Posso falar mais uma coisa? Opa! Pode ser com amigas. É verdade, né? Porque não tem masculino e feminino, certo? Isso aí. Muito bem colocado. Como foi apontado pela Mitsuko Sensei, lembramos que na língua japonesa não tem masculino, feminino e que os verbos não se flexionam de acordo com a pessoa verbal. Então não tem toda essa complicação que temos no nosso idioma de eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, eles vão, enfim. Não arrisco a falar o vós, porque faz tempo que eu não uso, né? O vós. Vós ides. Vós ides, pois é. Mas na língua japonesa não temos esta preocupação. E também na questão do gênero, masculino, feminino e também do números, plural e singular. Desta forma, esta frase, tomodachi to hikouki de Furansu e ikimasu, pode ser vou, vamos, à França de avião, com amigo, amiga, amigos, amigas. E tudo isso vai depender de acordo com o contexto. Dito isso, queria que vocês dessem uma olhada nesta frase e percebam o conjunto de características que tem dentro desta frase. Acho que o que mais vai chamar a atenção aqui, né, Tai Sensei, são os kanji, certo? Os ideogramas, Ideogramas. Né, que, como a própria palavra diz, tem um conceito além da leitura. São esses que têm mais traços dentro desta frase. Exatamente. Vocês vão ver que tem ideogramas mais simples e outros que são mais complexos, como o que compõe a palavra hikouki, que significa avião. Mas vamos deixar elas um pouquinho mais para frente e comentar sobre os dois sistemas de escrita que são próprios da língua japonesa, o hiragana e katakana. Mas se eu não chamo isto de alfabeto, como eu deveria chamar, Tai Sensei? Apenas como uma escrita. Né? Uma é a escrita silábica, porque, como já dissemos na aula anterior, a língua japonesa é formada por sílabas. Então, cada letra constitui uma sílaba. Por isso que a gente chama de escrita silábica, que são dois. Né? Tem a escrita hiragana e a escrita katakana. Né? Chamamos o conjunto de hiragana e katakana de kana. Kana. Certo? Em outras palavras, o kana tem dois estilos, o hiragana e o katakana, cujas características vamos citar em seguida. Pois bem, então como a Tai Sensei passou a bola para mim, se dá uma breve explicada sobre os hiragana. Visualmente falando, eles são aquelas que têm uma escrita mais curvada, mais suave. Então se você vê alguma coisa circular, redondinha, provavelmente se trata de um hiragana. Daí, eles servem para marcar elementos próprios da língua japonesa, como, por exemplo, quais, Mitsuko Sensei, você pode citar? Por exemplo, as partículas que vimos agora, acho que no primeiro dia nós estudamos as partículas. Por exemplo, partícula de, partícula e, partícula to, kara, made, que estudamos, são escritas em hiragana. Muito bem. Então, quando falamos, por exemplo, furansu e ikimasu, vocês notem que a partícula e está sendo grafado em hiragana. Ela não vai ser grafado nem em kanji, nem em katakana, certo, Tai Sensei? Sim, porque é um elemento próprio da língua japonesa. Agora, katakana, visualmente falando, é o que tem mais ângulos. Perfeito. Né? E essa forma de escrita é usada para grafar palavras de origem estrangeira. E por isso que furansu, da frase que estamos mostrando aqui, está com essa escrita katakana, certo? Exatamente. Vocês reparem que eles têm ângulos, né? Em determinado momento da escrita. Muito bem. Inclusive, eu presumo que quase todo mundo que está assistindo essas aulas aqui do nosso canal de YouTube não sejam japoneses. Assim, o nome de todos vocês, por serem estrangeiros, será grafado neste sistema de escrita que chamamos de katakana.
elas, como a Thais Sensei falou, servem para grafar palavras de origem estrangeira. Não é utilizado só para isso, mas como regra de bolso, vocês podem entender que são palavras de origem estrangeira e tem esse aspecto mais, digamos, angular dentro da sua escrita, tal como em França. E, pois bem, então temos o hiragana e o katakana. Estes são, digamos, os primeiros módulos, né, os primeiros desafios dos estudantes japoneses, certo, Thais Sensei? Exato. Quase todos os cursos de língua japonesa começam ensinando esses sistemas silábicos. Perfeito. Hiragana e depois o katakana. E lembrando que, antes, claro, né, de assimilarem este conjunto de letras, vocês podem utilizar o Romaji como ferramenta, tal como estamos fazendo neste momento. Estamos trazendo, naturalmente, todas as escritas, mas mais no sentido ilustrativo, para vocês terem uma noção do que se trata a língua japonesa. Inclusive, no próprio japonês essencial, né, Thais Sensei? O nosso primeiro módulo é 100% feito em Romaji. Exatamente. Os primeiros módulos são todos grafados em Romaji, que é para vocês aprenderem a estruturar a frase, a treinarem a pronúncia, enfim, as noções básicas que viemos tratando até agora. Perfeito. E aos poucos, então, vão dominando os tipos de escrita. Exatamente. E, naturalmente, não temos a pretensão de ensinar a escrita japonesa propriamente dita para vocês, porque é impossível, né, humanamente impossível aprender a escrita japonesa em uma única aula. O objetivo desta aula é apresentar as características e o uso dela dentro da língua japonesa. Mas no nosso curso Japonês Essencial temos um módulo feito exclusivamente para ensinar as escritas japonesas, para que você possa, né, ter um aprendizado mais independente. Combinado? E, pois bem, pessoal... Oi, você me dá licença? Pois não. Eu acho que você está esquecendo uma coisa muito importante. Ah, é verdade, pessoal. Deixe aí o like aí, né, para fazer com que o algoritmo do YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante para vocês. Inclusive, se vocês quiserem comentar o que estão aprendendo neste curso, aqui nos comentários ficaremos muito felizes. Ficaremos mais felizes ainda se vocês puderem compartilhar com seus colegas o que você está fazendo, que é estudar japonês na primeira semana do ano. E 2024, como diz o nome do projeto, Projeto Japonês 2024, é o ano que vocês irão dar os seus primeiros passos na língua japonesa. Então, já que demos uma pequena introdução sobre hiragana e katakana, vamos relembrar algumas das palavras que vimos na primeira aula, que é hikouki, basu, jitensha. Olhando assim, qual destes três, pela pronúncia que vimos na aula de ontem, te parece ser grafado em katakana? Vou dar um pequeno intervalinho para vocês pensarem. Se você respondeu basu, você está corretíssimo. Basu vem de bus, do inglês. E, inclusive, é muito comum a língua japonesa ter palavras de origem estrangeira, não é, Mitsuko Sensei? Tem bastante. Por exemplo, o que estamos filmando com quê? Com câmera. Câmera, né? Que é grafado em katakana. E às vezes até sinto que o katakana tem ganhado mais força nos últimos tempos, né, Thais Sensei? Até mesmo para falar palavras básicas como cores. Exato. Houve uma época depois da guerra em que virou moda usar palavras de origem estrangeira, Certo. Principalmente do inglês, porque a influência inglesa, americana foi muito grande. Mas existem cores que existem originariamente em japonês, mas que acabaram sendo substituídas por equivalentes em língua estrangeira. Perfeito, que a gente fala, por exemplo, pink, para se referir a rosa. Rosa, mas que em japonês original é momoiro. Por que momoiro? Momo é pêssego e a pele do pêssego é rosado quando ela está madura, né? O pêssego está maduro. Então daí vem momoiro para cor de rosa. Perfeito. Então, é isso aí. Falamos que o hiragana é utilizado para elementos próprios da língua japonesa, como as partículas, e o katakana para geralmente se referir à palavra de origem estrangeira.
tem mais um lugar em que o hiragana é aplicado, certo, Tai-sensei? Por exemplo, nos verbos? Então, a Mitsuko Sensei disse que os elementos gramaticais, né, da língua japonesa. Então, as partículas todas são em hiragana, mas também alguns auxiliares de verbos que não faz parte do verbo, mas que vão acrescentar algum sentido àquele verbo, também serão grafados em hiragana. É o caso do ikimasu. O masu vai expressar a polidez, ou seja, a forma educada, cortês, gentil de transmitir a mensagem aos ouvidos do interlocutor. Então, este masu, que é próprio da língua japonesa, é escrito em hiragana. Em outras palavras, Tai-sensei, eu posso dizer que a alma da língua japonesa é grafado em hiragana? Você matou a charada. Então, os corpos serão escritos em ideograma ou kanji, que nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. As partes próprias da estrutura da frase japonesa em hiragana e, em princípio, as palavras de origem estrangeira em katakana. Muito bem. Então, vocês veem que a língua japonesa é extremamente rica, né? Consegue agrupar diversos sistemas de escrita em um único idioma. Vamos falar então dos kanji, Tai-sensei? Vamos. E já chamo a atenção que os kanji... Vocês repararam que a gente fala os kanji? É verdade. Por quê? Porque kanji é a palavra japonesa para significar ideograma. Então, se a gente falar tudo em português, a gente fala os ideogramas. Mas como não existe plural em japonês, as palavras em japonês vêm tudo sem S, correto? Muito bem. Então, os kanji... Eu já até esqueci o que eu ia falar. Mas os kanji... sim. O número de kanji na língua japonesa é bastante grande, tá? É bastante elevado. Mas não se preocupe, porque vocês vão aprender pouquinho a pouquinho, gradativamente, do mais simples até os mais complexos, ok? É isso aí. Acho que é bom dar uma medida de números para o pessoal entender, mas a princípio o que é ensinado são 46 hiragana mais 46 katakana. E vocês vão ver que existem equivalências. Por exemplo, tem duas formas de escrever a, duas formas de escrever ta, duas formas de escrever por exemplo, na sua versão de hiragana e katakana. Então são 46 versões em que 46 letras, sendo que são duas versões de cada letra. Agora, são mais ou menos quantos kanji que os japoneses aprendem na escola, Mitsuko Sensei? Os japoneses, as crianças, desde quando entram na escola, Primeira série, primeira primeiro ano. série, né, até ensino fundamental. É fundamental, né? Fundamental, na verdade, médio, né? Até o ensino médio eles aprendem. Então, até escola, até médio. Ensino médio. Ensino médio. Ensino médio, né? Aí eles aprendem 2100 e alguma coisa, né? Então, mais ou menos, vocês aprendendo 2000 kanji, vai poder ler um jornal. É isso. É bastante coisa, né? É bastante coisa. Aí acho que a Mitsuko Sensei, inclusive, se confundiu porque, de fato, se aprende o 2136, se não me falha a memória, kanji, ao longo dos 9 anos do ensino fundamental. E o ensino médio, eles reaplicam, né, e revisam tudo que estudaram ao longo do ensino fundamental. Então, vocês percebam que é uma coisa que, até para os japoneses, é demorado. E até hoje, na verdade, a gente descobre novas construções, novos kanji, porque a gente fala que são 2000 e tantos, mas como falou, a Mitsuko Sensei falou, é para ler um jornal. É o que é estabelecido pelo Ministério da Educação do Japão. Mas existe não vamos assustar o nosso conjunto público. um pouquinho maior. Porque no nosso curso a gente vai ficar em mais ou menos uns 80, 100, não mais é? ou menos, É né? nesse curso japonês essencial. É, claro. Então, com isso, vocês vão tendo aos poucos como escrever, como ler, qual o significado dele. Pouquinho. Sim. Tá bom?
né? Kanji é uma parte desafiadora da língua japonesa, mas tem muitos alunos que adoram, né? Eu fico é verdade. impressionado que tem alguns alunos que são fissurados por kanji, de ir lá, de aprender, de escrever. Desenhar, modificar, na caligrafia, inclusive. Então, se expande até para a área da arte, né? A caligrafia japonesa é uma arte. Exatamente. E eu até vou dizer para vocês que estão começando, né, e vão ter esse desafio de aprender o japonês nesse um ano, é impressionante como depois que vocês adquirem um certo número de ideogramas, quer dizer, vocês assimilarem, como fica muito mais fácil ler um texto. Isso é verdade. Né, porque ele traz junto o conceito. Então, é ter paciência. Aliás, essa é, vamos dizer assim, um dos grandes monstros da língua japonesa, né? O pessoal fica muito assustado. Mas, gente, é devagar e sempre. Eu mesma, tem kanji que eu não sei ler, então eu vou ao dicionário porque não se usa no dia a dia. Exatamente, né? Então, sempre estamos aprendendo. Até não existe nenhum japonês, nenhuma pessoa que saiba ler todos os kanji. E tá tudo bem. Né? Essa é a ideia que eu quero que vocês, que nós queremos que você tenha desde agora. Vamos trazer alguns exemplos, Tai Sensei? Vamos lá. Né? A gente falou de alguns países, né? Falamos de Brasil, falamos também de França. Esses dois países, por serem, né, fora da área que usava-se os ideogramas, são grafados em katakana. Mas tem alguns países que se usam o kanji, certo, Mitsuko Sensei? Sim, por exemplo, vizinho do Japão, né? Que é China.中国, escrevemos com kanji. E Hankook, que é Coreia, também escrevemos em kanji. E, naturalmente, Japão também é grafado em kanji, certo? そうですね。 Aliás, Tai Sensei, o que literalmente significa kanji? Este di é o mesmo di de Roma di, ou seja, letra ou caractere. Só que kan se refere, aí já vai um pouco de história, se refere à dinastia Han, lá do século III, IV da era cristã, que é a época em que o Japão e a China entraram muito em contato e que os japoneses assimilaram a escrita chinesa. Então, até então, o Japão não tinha escrita. Eles vão aprender pelo sistema de escrita que vigorava na época da dinastia Han, que em japonês se pronuncia kan. Então, ao pé da letra, kanji significa letra, aspas, chinesa. Muito bem. E, sinceramente, a gente poderia falar por muitos minutos sobre a história, né, da escrita japonesa, certo, Tai Sensei? Porque veio da China, né, aí foi assimilado pelos japoneses, primeiramente apenas os ideogramas, e depois desenvolveu as escritas próprias da língua japonesa, que é o hiragana e o katakana. Em outras palavras, tanto o hiragana quanto o katakana é o resultado de uma evolução de séculos de uso dos ideogramas. Né? E o hiragana se origina de uma grafia feminina, uma caligrafia feminina, por isso que ela é arredondada. Uhum. E o katakana foi uma notação, quer dizer, o sinalzinho que as pessoas, os aprendizes de monge, portanto masculinos, né, usavam para aprender a leitura daquele ideograma que, porventura, ele não conhecesse. Perfeito, muito legal. E os kanji têm uma característica que diferencia em relação ao hiragana e katakana, certo? Você está querendo falar da leitura? Da leitura de chinesa e japonesa. Exatamente. Tá. Então, como acabamos de dizer, como o ideograma foi introduzido, foi adaptado do chinês, então na China eles tinham uma pronúncia X. Só que, como ele tem conceito, ele tem uma ideia, aquele conceito em japonês era uma outra pronúncia. Então, o mesmo ideograma vai manter a pronúncia originária a chinesa, japonesada, né? E a adaptação à palavra equivalente em japonês, que é a leitura japonesa. Kun-yomi, e pelo som da chinesa, que é on-yomi. E além disso, tem um significado por ser um
Ideograma, Ideograma, né? certo. Como comentamos lá atrás. Exatamente. Por isso que foi possível fazer essa adaptação, não é, da leitura daquele ideograma pelo conceito que existia no... Eu vou citar um exemplo simples. Por exemplo, cachorro. Certo. Tá? Cachorro em japonês é ino. Então tem o ideograma, né, que significa cachorro, mas que em chinês se pronunciava algo parecido com ken. Perfeito. Tá? Então, o mesmo ideograma vai ter a leitura chinesa ken e a leitura japonesa ino, pelo sentido e outro pelo sonoro. Perfeito. Né, então, é uma área bastante desafiadora da língua japonesa, mas ainda assim é mais tranquilo se comparar a aprender mandarim, né, Thay Sensei? Porque eu sei que a senhora estudou um pouquinho de mandarim. Eu não entendo muita coisa, mas é que o mandarim, o chinês, né, ele tem várias modulações. Então, mesmo uma sílaba tem assim, eu vou tentar imitar, tem a, cada um tem um sentido diferente. Então, para nós, pelo menos eu tive muita dificuldade em destrinchar isso. Claro, e lá tem mais ideogramas também, muito né? mais, muito tem mais, que o porque só dobro. tem ideograma. É verdade. Nós aqui no japonês, nós temos hiragana e katakana. Mas na China, o chinês, o mandarim, hoje, é tudo só ideograma. Perfeito. Não, muito interessante. E os kanji têm características, certo, Mitsuko Sensei? Tem vários tipos de ideogramas. Tem aquelas que são mais visuais, né? É o que chamamos de kanji pictográfico, certo? Sim, kanji que tiraram, na verdade, desenharam uma coisa, aí foi modificando para ser uma letra, né? Acho que Takashi você vai dar exemplo. Vou colocar aqui uma imagem na tela e vocês estão vendo o que vocês conseguem ver, aliás, né? Bota aí nos comentários o que você imagina que seja. Esse aqui é um kanji, só que hoje em dia não é usado, que ela foi se modificando ao longo do tempo. Mas esse era o ideograma que era utilizado há muitos séculos atrás, que representa, opa, muito bem, já estou vendo algumas pessoas comentarem por aqui, representa peixe, né? E vou passar para o próximo slide e vocês podem ver a progressão, né, de como que a imagem de um peixinho foi se transformando em um ideograma que nós conhecemos hoje, em que lemos como sakana, que soa um pouco engraçado, né, aos brasileiros, né? Peixe em japonês é sakana, tá certo? E outra coisa interessante, vocês estão vendo que a imagem está vindo de cima para baixo e também da direita para a esquerda? O que é isso aqui? Por que está desse jeito que não é tão intuitivo para nós, Tai Sensei? Não, é porque o chinês, e portanto o japonês também, porque os japoneses aprenderam a escrever com o chinês, se escreve na vertical e não na horizontal, como nós fazemos aqui no Ocidente. E quando está escrito na vertical, se lê de cima para baixo e da direita para a esquerda. Por isso que esses desenhos, né, vocês olham sempre da direita para a esquerda. É isso aí. Inclusive, é uma coisa que eu quero que vocês já saibam desde então, a Thay Sensei tocou no assunto de que a escrita da língua japonesa, que provém da chinesa, era de cima para baixo. E isso faz com que existam algumas regras de escrita japonesa, certo, Mitsuko Sensei? Quais são as regras básicas da escrita japonesa? De esquerda para direita e em cima para baixo. Você não pode trazer um traço vertical de baixo para cima, por exemplo. Não. Né? Claro que tem exceções, mas geralmente, que seja hiragana, katakana ou mesmo kanji, temos que escrever, começar, né? Esquerda para direita e em cima para baixo. Perfeito, então... Só para complementar, e sabe por quê? Porque a origem é a mesma. É o ideograma que vai dar origem ao hiragana e origem ao katakana. Então, mesmo quem vai aprender a escrever só hiragana, é muito importante saber a ordem dos traços. Muito bem. Então, apresentamos aqui um kanji pictográfico. Existem categorias de kanji e vou trazer alguns kanji agora ideográficos. Estes três, né, porque vocês vão ver, nossa, isso é kanji, são os primeiros ideogramas que nós ensinamos dentro do nosso curso japonês essencial. É o kanji de 1, 2
e 3. Aí você pensa, então kanji é moleza, né? Um tracinho é 1, 2 tracinhos é 2, 3 tracinhos é 3. Já dando spoiler, o 4 não tem nada a ver, não são 4 traços na horizontal, mas agora vocês sabem que elas devem ser escritas da esquerda para a direita. Então já é um primeiro avanço. E estes tipos de kanji que vocês batem o olho e conseguem sugerir o significado são os kanji que nós chamamos de kanji ideográfico. Vou trazer um outro exemplo. Estes kanji indicam a posição de algo, né? Dando algumas opções para você. Dentro, fora, direita, esquerda, em cima, embaixo, frente, atrás. Dessas palavras que eu falei, quais que lhes parece? Como alguém já comentou, esse aqui é o kanji que representa em cima e o outro kanji representa embaixo. Parecem setas, né? Uma seta para cima e outra seta para baixo. Então, indicam posições. Então, existem kanji que vêm, né? Tentam transmitir uma ideia abstrata em uma imagem, em uma figura, em um ideograma. Porém, né? Essa é uma coisa que a gente sempre fala, é que não é a maioria. Pois é, porque existe a falsa ideia de que o kanji nasce sempre do pictográfico, de uma coisa que existe na natureza. Mas, gente, se assim fosse, seria muito difícil, né, expressar essas ideias mais abstratas. Então, tem o pictográfico, tem o ideográfico, mas a grande maioria absoluta é formada por combinação. E, na verdade, isso que é importante. Você acaba se conectando com o que a Thais Sensei comentou lá atrás, de que, de fato, é um desafio aprender os primeiros kanjis. A primeira centena, talvez, de kanjis seja o mais difícil. Mas depois vocês vão começar a pegar padrões que vão entender os radicais da língua japonesa, dos kanji, que indicam alguma ideia, e algumas combinações que vocês já viram em outros padrões. Vou trazer um exemplo para vocês pegarem a ideia de kanji complexo. Este aqui é o kanji de árvore. E parece piada, mas se você pegar 2 kanji de árvore, dar uma achatada para que caiba em um quadradinho, temos o kanji de bosque. E se colocar um outro em cima, fazendo 3 kanji de árvore, nós temos o kanji de floresta. Né? Então, esse aqui é um exemplo muito ilustrativo de como que os kanji complexos funcionam, né? Tem a árvore, 2 árvores vira bosque, 3 árvores vira floresta, bastante intuitivo. Tem também um outro que é o kanji de claridade. Ele vai pegar 2 astros básicos da natureza, né? Que são... Na esquerda vocês vão ver o Sol e à direita vocês vão ver a Lua. Então, olha que bonito, né? A combinação do Sol com a Lua traz a ideia de claridade. Então, isso você vai ver muito no estudo do kanji, de vocês estudarem os kanjis básicos e, ao juntar estes, vai formando os kanji complexos, que trazem novas ideias. Então, elas vão se juntando e se transformando. E acho que aí reside a beleza também da língua japonesa. E é o que chama muito a atenção, né, a simpatia daqueles que acabam se apaixonando pelo ideograma. Porque você pode depois fazer a combinação que melhor lhe couber. Né? Pode não ser o equivalente à etimologia, da origem do ideograma, mas ajuda a fixar, né, dependendo da combinação que você faça. Pois bem, então até agora nós vimos... Oi. Acho que nós temos que avisar para as pessoas. Verdade. Além do like, né, de vocês deixarem aí para dar aquele engajamento, né, ajudar a nossa escola a chegar para mais pessoas, gostaríamos também de lembrar que nós temos um WhatsApp do Projeto Japonês 2024, em que mandamos as informações deste mini curso japonês em primeira mão e, inclusive, enviaremos materiais complementares para que vocês viram agora, né? Foi apenas uma brevíssima introdução à escrita japonesa. Falamos do Romaji, Hiragana, Katakana, Kanji, mas precisamos trazer mais conteúdo para vocês na forma escrita, numa apostila, mini apostila, para que vocês possam explorar melhor e entender a escrita japonesa. Então, lê aí o QR Code para entrar no nosso grupo de WhatsApp. Fiquem tranquilos, não vai vir mensagem de bom dia, boa noite a todo momento, tá? É um grupo puramente informativo para que vocês fiquem por dentro das novidades do
1, 2, 3, japonês. Mais uma informação importante. Opa. Vai ficar a disponibilidade até quando? Ah, isso é uma coisa muito importante. Todas as nossas aulas do Projeto Japonês 2024, para você que está acompanhando desde terça-feira, estará disponível até domingo, para que vocês possam assistir, reassistir e revisar todo o conteúdo. Então, até o domingo, às 23h59, o nosso conteúdo estará ao ar, beleza? Pois bem, como falei agora há pouco, falamos sobre o sistema de escrita da língua japonesa, a começar pelo Romaji, que é utilizado mais para estudantes de nível introdutório, né, Mitsuko-sensei, que estão começando a aprender, mas não é sempre, certo? Só no começo, tá, pessoal? Só no começo está escrito em Romaji, mas para frente vai ter hiragana, katakana e kanji. Muito bem. Hiragana, katakana é o silabário da língua japonesa, cada um contendo 46 caracteres, né, tendo seus correspondentes fonéticos, tá? Lembra que é tudo sílaba na língua japonesa, tudo bem? E temos também os kanji, certo, Tai-sensei? Sim, mas reiteramos, quantas vezes forem necessárias. Os kanji são muitos, mas vocês vão aprender de pouco em pouco, aumentando gradativamente. Perfeito. Nesse primeiro momento, entenda que hiragana representa a alma da língua japonesa, partículas, desinências, katakana, a princípio, palavras de origem estrangeira, e kanji são estes que comportam tanto uma ideia, por isso se chama ideograma, quanto uma leitura, que pode se dividir em leitura chinesa e leitura japonesa. Muito bem, então, nesta aula, nós vimos o sistema de escrita da língua japonesa, começando a apresentar o Romaji, que na verdade se trata da transcrição da língua japonesa para o alfabeto romano, para depois mostrarmos, né, os sistemas próprios da língua japonesa, os kana, hiragana e katakana. Hiragana é utilizado para o que mesmo, Tai-sensei? Coisas próprias da língua japonesa, são as desinências, são as partículas, os auxiliares verbais. Muito bem. E o katakana é utilizado a princípio para quê, Mitsuko-sensei? Para coisas que entram de fora. Por exemplo, câmera, por exemplo, jogos, soccer. Ah, perfeito. Né? Palavras de origem estrangeira são grafadas em katakana. Também vimos os ideogramas, kanji, que provêm do chinês e foram incorporados dentro da língua japonesa. E uma característica importante nesse primeiro momento é de que vocês saibam que eles têm um significado e uma leitura, sendo que a leitura pode ser tanto uma leitura chinesa quanto uma leitura japonesa. Espero que vocês estejam aproveitando as aulas aqui do Projeto Japonês 2024. Está sendo um prazer conseguir trazer uma pitada, né, da língua japonesa para vocês. Inclusive, sempre falamos isso, mas é como se fosse uma amostra grátis do nosso curso, né, Tai-sensei, Mitsuko-sensei? Verdade, nós temos um curso um pouco mais completo, em que a gente desenvolve com mais detalhes muitas das coisas que vocês... e mais alguma coisa. Com certeza. Muito bem. É o nosso curso de japonês essencial, inclusive com novidades. É, uma novidade muito especial, né? Nós renovamos o curso e estaremos inaugurando logo mais. Por hora, gostaria de apresentar a fala de um aluno nosso do Japonês Essencial para vocês. E lembrando, fiquem até o final, porque iremos anunciar o sorteio de hoje, que, como vocês podem ver, está cada vez mais especial. Então, vamos lá! Konnichiwa. Watashi wa Brunato desu. Douzo yoroshiku. 9月から3ジャポネーズで日本語を勉強します。子供の時から日本語が好きです。3ジャポネーズの先生はとても優しいです。毎日30分日本語を勉強します。インテラクションのグループがあります。Mitsuko Sensei wa mainichi gaitsudo teian shimasu. Recomendo o curso Japonês Essencial a qualquer pessoa que queira começar a estudar japonês. Sayonara! Beleza, muito legal ver nossos alunos se desenvolvendo, né, Tai-sensei, Mitsuko-sensei? Ficamos extremamente contentes em ver o desenvolvimento deles ao longo do curso. Exatamente, e aí espero
esperamos, né, contar com vocês por mais algum tempo. É isso aí. E, bem, eu sei que vocês já estão ansiosos, né, em saber, nossa, o que vocês vão sortear hoje? O de hoje é super especial, né, Mitsuko Sensei? Quer que passe para você? Vou passar um vídeo e depois a gente volta lá para mostrar com mais detalhes. Então, vamos lá! Olá, aqui é o Juliano da equipe da 123 Japonês, novamente aqui para falar sobre o prêmio da aula de hoje e também, mais uma vez, sobre o certificado. Como você já deve ter notado, a cada aula do Projeto Japonês 2024, o prêmio está melhorando. E para a aula de hoje, nós sortearemos uma camiseta oficial da seleção japonesa. Para concorrer é muito simples. Nós acabamos de postar essa foto da Mitsuko Sensei no Instagram da 123 Japonês. Encontre essa publicação e comente. O que você aprendeu na aula 3 do projeto japonês? O ganhador será sorteado amanhã à tarde e os critérios para receber o prêmio serão seguir o perfil da 123 Japonês e explicar no seu comentário o que você aprendeu na aula de hoje e o que mais gostou na aula. Lembrando também sobre o certificado, para receber ele você precisa assistir a todas as aulas e baixar todos os materiais de apoio. O link para baixar o material da aula de hoje será enviado amanhã nos grupos de WhatsApp, tá bom? Então você precisa colocar sempre com muita atenção o seu nome, sobrenome e e-mail, porque são esses os dados que nós vamos usar para emitir o seu certificado. Os certificados serão emitidos a partir do dia 16 de janeiro, daqui 2 semanas. E é isso aí! Desta vez estamos sorteando a camiseta da seleção japonesa. Esse aqui a gente pegou emprestado da Mitsuko Sensei, né? É puramente ilustrativo, mas nós estamos melhorando o prêmio agora que vocês já passaram da metade do projeto japonês 2024, até, de certa forma, para reconhecer este esforço que vocês estão tendo, estamos trazendo esse tipo de prêmio, sorteio, para vocês. Takashi Sensei, opa! devolve minha camiseta. Opa, é claro que sim. Aqui está. Ai, dozo. Arigatou gozaimasu. Kochirakoso. Aliás, vocês perceberam que a Mitsuko Sensei falou para mim arigatou gozaimasu e não apenas arigatou. Esse será um dos tópicos que iremos abordar na aula de amanhã, a última aula do projeto japonês 2024, que trataremos de um tópico que talvez seja o mais útil para vocês que estão estudando a língua japonesa, que são as frases práticas do dia a dia no Japão, que iremos trabalhar com detalhe. Mas queria que vocês reconhecessem o tanto que vocês já aprenderam sobre a língua japonesa. Na primeira aula, falamos sobre a estrutura da língua japonesa, falamos sobre alguns fundamentos da gramática e também falando sobre as partículas. Na segunda aula, falamos sobre a pronúncia da língua japonesa, lembrando, não vá paroxitonar as palavras ao pronunciar em japonês. E hoje comentamos sobre a escrita japonesa e lembrando que para quem entrar no grupo de WhatsApp receberá todo o material complementar para assimilar e sedimentar os conhecimentos que vocês estão tendo até então. Lembrando que amanhã às 8 horas terá uma nova aula em que traremos o japonês na prática. Será extremamente importante que vocês participem para que você possa aprender japonês em 2024. Muito obrigado por ter assistido a aula até agora e nos vemos amanhã às 8 horas. Muito obrigado. Arigatou gozaimasu.